Gostaria de convidar aos irmãos que abram as suas Bíblias, também na carta de Paulo, agora segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 5, nós vamos ler apenas o versículo 18, 2 Coríntios 5, versículo 18, um versículo também muito conhecido por cada um de nós. Aqueles que encontraram, que abriram suas Bíblias, vamos nos colocar de pé, fazer essa leitura com reverência e temor ao nosso Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, diz assim a palavra do Senhor: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Podemos nos assentar, vamos orar mais uma vez. Deus, nós louvamos o Teu nome, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que temos aqui de estar pregando, anunciando a Tua palavra, e te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa estar falando aos nossos corações, que o Senhor possa estar abrindo, ó Deus, o nosso entendimento para que possamos compreender a Tua palavra e que em tudo aqui o Senhor possa receber a glória e que nós possamos receber a Tua graça em nome de Jesus. Amém. Queridos, nessa noite, então, nós estaremos meditando acerca da mensagem do apóstolo Paulo, como nós falamos, à igreja de Corinto, na sua segunda carta, onde ele vai tratar um tema bastante importante para nós cristãos, uma doutrina, e nós temos trabalhado, eu sempre faço questão de enfatizar, quando a gente se depara com uma doutrina fundamental da nossa fé, com o objetivo de que os irmãos, de fato, guardem esses fundamentos, esses pilares que sustentam a nossa fé. E a gente vai observar como esse ministério que Deus nos deu tem tudo a ver, esse ministério que nós acabamos de ler, tem tudo a ver com a questão do discipulado, que é a temática do ano aqui na nossa igreja, como eu falei, ser e fazer discípulos. E o tema que o apóstolo Paulo aborda nesse pequeno versículo aqui que nós acabamos de ler, trata da reconciliação que temos com Deus por meio de Cristo. E que agora, uma vez reconciliados com Ele e por Ele, Paulo vai dizer que nós temos também o ministério de reconciliação. Ou seja, ser e fazer discípulo é ser um reconciliado e um reconciliador. É isso que Paulo está dizendo. Mas é um desafio para nós falar sobre reconciliação com Deus. E o curioso desse tema, queridos, é justamente o seu conceito. Porque quando nós recorremos ao dicionário, recorremos a algo que possa trazer um conceito para a gente vai encontrar que reconciliar-se é trazer a paz, estabelecer a paz, estabelecer a harmonia. E quando a gente pensa em estabelecer a paz, necessariamente a gente tem que pensar que só se estabelece a paz aquilo que está em guerra. E essa é a primeira verdade que a gente observa nessa noite. Que verdade é essa? A verdade é que nós vivemos em guerra. Nós estamos em guerra. Há uma guerra contra Deus. Há uma guerra, consequentemente, contra o cristianismo.
Nós temos acompanhado nos últimos dias, não apenas aqui no Brasil, mas em todo o mundo. E apesar de ser muito pouco falado, queridos, a religião cristã, o cristianismo, é a religião mais perseguida no mundo inteiro. Todos os dias, dezenas de pessoas morrem por questões relacionadas à sua fé cristã. Embora os noticiários nunca falem sobre isso, né? Sempre dizem que nós cristãos que perseguimos, que somos opositores às outras religiões, a realidade, queridos, é que o cristianismo é a religião mais perseguida no mundo hoje. Se olharmos números de um país para você pesquisar, a Nigéria, milhares de cristãos são mortos todos os anos na Nigéria. E ninguém fala sobre isso. Mas a questão, queridos, é que aqui no Brasil não é diferente. Há uma guerra contra o cristianismo dentro das universidades. O marxismo cultural tem dominado as nossas universidades, consequentemente dominado os nossos jovens. A gente não vai se estender aqui na obra de Karl Marx, mas o marxismo prega uma rejeição à religião, principalmente à religião cristã. Há uma guerra nas ideologias sociais, sociológicas, políticas, na mídia. Há uma guerra que cada vez mais se revela, cada vez menos faz questão de agir de maneira velada. Há uma guerra, e essa é uma verdade para nós que somos discípulos de Cristo. Os discípulos de Cristo estão em guerra. E o que faz com que nós estejamos em constante guerra? O que faz com que estejamos em um constante atrito? Eu poderia arriscar aqui, sem medo de errar, afirmar com toda certeza que existem pessoas aqui nessa igreja, pessoas em casa nos assistindo, que certamente estejam vivendo uma verdadeira guerra. Guerra com os pais, talvez, guerra com irmãos, guerra com amigos. Mas há uma guerra especial que eu gostaria de tratar com os irmãos nessa noite. Mas antes, eu queria que os irmãos entendessem de que guerra que eu estou falando, o conceito de guerra. E o que é a guerra? Quando nós paramos para pensar sobre guerra, certamente a primeira coisa que nos vem à mente são armas, destruição, morte, fome, caos, quando na verdade, queridos, não é isso que caracteriza uma guerra, não é isso que define uma guerra. Isso na verdade são as consequências, os desdobramentos de uma guerra. Então, o que é uma guerra? O que de fato vai caracterizar uma guerra, queridos, e eu quero que vocês prestem muito bem atenção, é o conflito de interesses. Quando estamos em guerra em nosso casamento, vocês podem ter certeza que essa guerra existe porque há um conflito de interesses. Quando existem interesses conflitantes nas nossas relações, no nosso casamento, nossa relação com os pais, com nossos filhos, nosso namorado, namorada, nossos irmãos, é porque certamente há um conflito de interesse. E o que então caracteriza a nossa guerra com Deus, por exemplo? E é sobre isso também que Paulo vai dizer, é o constante desejo
que há em nossos corações, o constante interesse que temos de pecar. É algo muito maior do que nós. Nós somos completamente inclinados para o pecado, inclinados para o mal. Falamos disso no domingo. Engraçado que eu falei no domingo, e na segunda-feira eu ouvi relatos ali no meu setor de trabalho. Olha, se eu pudesse, eu matava aquele casal. Se eu pudesse, eu batia tanto naquela mãe. Percebam como o nosso coração anseia pelo mal. Tamanha é a depravação que há em nossos corações. E há um interesse em nossos corações pelo pecado. Somos inclinados para o pecado. E do outro lado, então, nós temos Deus, um Deus santo, um Deus justo, perfeito, que tem um desejo, um interesse constante em que nós sejamos santos. E isso nos coloca numa situação de guerra com Deus. Nós temos interesse pelo pecado e Deus tem interesse pela nossa santidade. Há um conflito de interesses. E é sobre isso que Paulo fala. Paulo revela uma realidade conflitante que o verdadeiro discípulo de Jesus precisa sempre ter em mente. A verdade, queridos, de que nós somos pecadores, de que esse pecado nos coloca em guerra contra Deus, em um conflito de interesses contra Deus. O nosso pecado, ele nos afasta de Deus. E essa verdade conflita com a outra realidade, a realidade de que Deus é um Deus santo, de que Ele não compactua com o nosso pecado, de que Ele não compactua com o nosso fracasso moral. E por isso, queridos, Paulo aponta a necessidade que temos de sermos reconciliados com Deus. Esse pecado, queridos, não nos coloca apenas em guerra contra Deus, mas também nos faz estar em guerra contra os homens. A palavra de Deus é clara: Cristo veio ao mundo para nos dar paz com Deus e paz na terra com os homens. Cristo veio para nos trazer paz. E como eu disse, então, o que caracteriza uma guerra não é a violência. Isso é apenas uma consequência, mas o que configura uma guerra é esse conflito de interesses. Então, o que nos faz estar em guerra nos nossos relacionamentos com nossos pais, nossos amigos, nossos familiares, é um conflito de interesses que há em nossos corações. Mas há um aspecto, queridos, que talvez seja o pior desse conflito de interesse, que faz com que estejamos, muitas das vezes, em guerra com nós mesmos. Todos nós já passamos por alguma situação de que a nossa mente deseja alguma coisa, mas o nosso coração quer outra. Ou então a gente quer muito uma coisa, quer fazer, ter ou conseguir alguma coisa, mas lá no fundo a gente sabe, algo nos diz que isso é errado, algo nos diz que isso não é bom para você, que isso não está certo. E nesses momentos passamos por verdadeiras guerras dentro de nós, conflitos de interesse dentro de nós. Por quê? Porque vivemos constantemente com interesses conflitantes. E o próprio apóstolo Paulo passou por isso. O apóstolo Paulo, talvez depois de Cristo, seja um dos homens mais importantes de toda a Bíblia. Escreveu pelo menos aí metade do Novo Testamento. Um homem de Deus, missionário, um homem que pregava, viajava. Paulo, sem dúvida nenhuma, queridos, era um homem extremamente fantástico.
admirável, inteligente, sabia se comunicar com todas as classes sociais. Ele falava com alto escalão de Roma e falava também com aqueles mais leigos. Ele pregava para todos, todos o compreendiam, todos os entendiam. Mas esse mesmo homem incrível, em determinado momento, quando a gente olha a história de Paulo, Paulo também teve um momento de guerra, de conflitos de interesse. E a história toda de Paulo mostra para nós tudo isso em que acabamos de falar. Paulo, um judeu ortodoxo, fervoroso, legalista, se tornou um perseguidor da igreja, um executor de cristãos. E nesse momento a gente observa como Deus age na vida de Paulo. E a gente identifica o primeiro momento de guerra de Paulo, quando ele se torna um perseguidor, queridos, da igreja. Ele não estava em guerra com aqueles que foram mortos por ele. Ele não estava em guerra especificamente contra aqueles que anunciavam o evangelho. Não, queridos, Paulo estava em guerra contra o próprio Deus. Paulo tinha um conflito de interesses com Deus. Deus queria que o reino fosse expandido, que a sua palavra fosse pregada. E o que Paulo queria? O interesse de Paulo era justamente o contrário. Ele tinha interesse de que o evangelho fosse sepultado juntamente com seus mártires. E o resto da história, nós já sabemos. Paulo se converte e de perseguidor, Paulo se torna perseguido. E desse cenário de guerra contra Deus, Deus age na vida de Paulo e Paulo é reconciliado com Deus. Paulo deixa de estar em guerra com Deus para agora viver em paz com Ele. E o que Paulo estava afirmando, queridos, é que o ministério da reconciliação é uma marca do discípulo. O homem precisa se reconciliar com Deus. Por quê? Porque o pecado nos afasta de Deus. A Bíblia diz que as nossas transgressões, queridos, elas fazem separação entre nós e Deus, ou seja, o nosso pecado nos afasta de Deus, nos coloca distante de Deus. O próprio Paulo vai dizer: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo, queridos, e nesse dia a palavra fala que nós seremos julgados por tudo aquilo que nós fazemos, pelos nossos atos. Então, a reconciliação é uma necessidade vital para o ser humano. Nós precisamos ser reconciliados com Deus, ser reaproximados dEle. Havia uma barreira que nos afastava, que nos alienava, que nos destituía da presença de Deus, e essa barreira era o pecado. Mas Cristo, então, na cruz, Ele remove essa barreira, Ele retira esse pecado de nós, para que nós pudéssemos ser reconciliados com Ele. A nossa reconciliação com Deus, queridos, o próprio apóstolo Paulo vai dizer, ela se dá por meio de Cristo. Não há nenhuma outra alternativa, não há nenhuma outra possibilidade a não ser por meio de Cristo. Não há nada que podemos fazer para nos tornarmos aceitáveis a Deus. Foi Cristo que fez por nós. Foi Cristo que pavimentou a estrada, o caminho de volta para Deus. Cristo é o único caminho de volta para Deus. Ele é a única porta para o céu. Ele é o único mediador entre nós homens pecadores e Deus Santo. E
nós cremos, queridos, certamente, que todos nós aqui, que antes vivíamos em guerra com Deus, por conta dos nossos pecados, e uma vez que Cristo levou sobre Ele as nossas transgressões, nós fomos reconciliados com Deus. Reconciliados com Deus por meio do sacrifício de Cristo na cruz. E por isso que um discípulo é alguém que foi reconciliado com Deus por meio de Cristo. E agora, então, nós podemos dizer, não estamos mais em guerra com Deus, mas temos paz. Agora vivemos em harmonia, agora temos sintonia. Por quê? Porque nós fomos regenerados por Cristo. Mas isso talvez não seja novidade para vocês já sabem de tudo isso. E talvez você tenha essa consciência, talvez você tenha essa compreensão, mas talvez você não consiga viver essa realidade de reconciliação na prática do seu dia a dia. Talvez isso não tenha sido uma realidade na sua vida. Você não se apropriou dessa verdade dentro de você. Você sabe que foi reconciliado com Deus, mas você não vive essa realidade. Você sabe que foi reconciliado com Deus, mas não consegue viver em paz com seus pais, no seu casamento, com seus filhos, paz com seus familiares, paz com seus amigos. E o pior, queridos, é que muitas das vezes estamos em guerra com nós mesmos. E na verdade isso é o que muitas das vezes afeta todos os nossos relacionamentos. A marca de um discípulo, queridos, é o ministério da reconciliação, que Paulo trata nesse versículo. Mas você não demonstra isso no seu dia a dia. Talvez você não desenvolva isso no seu dia a dia. Talvez esse fato de que você tem um ministério da reconciliação, essa verdade de que você foi reconciliado com Deus por meio de Cristo, talvez isso não seja uma realidade no seu dia a dia. Mas eu queria compartilhar mais uma vez, me valendo do livro do apóstolo Paulo, dizer que essa realidade, esse problema, não é algo exclusivo seu. Não é só você que vive guerras consigo mesmo. Você não é menos crente, menos salvo por isso. O próprio apóstolo Paulo, que nós falamos, esse mesmo homem fantástico, que a gente viu, quando a gente olha para a história dele, a gente percebe que ele passou momentos de verdadeira guerra consigo mesmo, mesmo após ter sido reconciliado com Deus. Paulo vai narrar, queridos, lá no livro de Romanos, ele vai fazer uma revelação que eu acho simplesmente incrível. Ele vai revelar para nós uma das maiores crises internas que aquele homem já teve, um conflito de interesse que havia passado dentro dele. Paulo, naquele momento, vivia talvez o seu pior momento psicológico, uma verdadeira guerra interna. E olha o que Paulo vai dizer, queridos. Ele vai dizer que nem ele mesmo compreendia o seu próprio modo de agir. Pois não faço o que prefiro, mas faço o que detesto. Paulo está dizendo, queridos, olha, eu sei o que eu tenho que fazer, a minha mente sabe o que eu tenho que fazer, eu sei o que é certo e o que é errado, mas eu não consigo fazer.
O que Paulo está dizendo, queridos, ele está assumindo a sua incapacidade de salvar-se a si mesmo. Um verdadeiro discípulo, queridos, a marca de um discípulo que foi reconciliado por Deus é entender de que nós somos incapazes de salvar-nos a nós mesmos. Entender que não há nada que nós possamos fazer, não há mérito, não há obra, não há ação, não há atitude, não há nada que possa nos tornar aceitáveis diante de Deus. E Paulo está assumindo isso, porque ele fala: olha, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei como eu devo agir, eu sei como eu devo fazer, mas eu não consigo. Por que ele não conseguia, queridos? Porque ele tinha um coração dominado pelo pecado, um coração em que o pecado havia criado raiz, e esse é o nosso estado, um coração extremamente inclinado para o mal, e por isso nós não podemos fazer nada para nos tornarmos aceitáveis diante de Deus. Se somos verdadeiros discípulos de Deus, se cremos que fomos reconciliados com Ele, nós temos que ter essa convicção em nossos corações, a convicção de que nada daquilo que eu faça pode me salvar. E talvez a gente consiga imaginar a angústia do apóstolo Paulo ao vivenciar esse conflito de interesses. Essa guerra dentro dele, eu consigo imaginar o quão angustiado estava Paulo naquele momento. E talvez você aqui nesse lugar, você que está nos assistindo em casa, esteja se sentindo exatamente assim nessa noite, angustiado, aflito, vivendo uma guerra, um conflito de interesses dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, ou até mesmo interno dentro de você mesmo. Talvez, quem sabe, até uma guerra direta com Deus, por conta de algum pecado que talvez você não consiga se livrar, de algum pecado que talvez você não consiga deixar, não consiga se libertar, ou até mesmo aquele pecado de estimação que nós temos, né? Aquele que a gente sabe que está lá, sabe que está errado, mas a gente não quer se livrar dele. A gente não tenta se livrar dele, porque a gente ama aquele pecado, porque a gente anseia por ele. Talvez você esteja assim nessa noite, mas eu quero dizer algo para você nessa noite, queridos. Eu quero dizer que, como lemos no início, o apóstolo Paulo, queridos, ele vai dizer que tudo provém de Deus. E o que isso significa? Significa, queridos, mais uma vez, que não foram as nossas ações, não foram nem mesmo as nossas vontades que nos reconciliaram com Ele. Isso significa que é o próprio Deus resolveu olhar para nós, olhar para mim e para você, e mesmo nós estando em guerra com Ele, o próprio Deus decide tomar a iniciativa, o próprio Deus decide nos reconciliar com Ele, o próprio Deus prepara um sacrifício de reconciliação, o próprio Deus prepara a cruz, o palco para o sacrifício, todas as coisas provêm de Deus. Mas Deus não para por aí, queridos. Ele deixa claro algo que nos chama a atenção, que embora nós já tenhamos sido reconciliados com Deus por meio da graça alcançada através do sacrifício de Cristo, não nos imputando a culpa, a punição pelo nosso pecado, apesar disso, apesar dessa obra maravilhosa já estar completa, depois de ter nos reconciliado com Ele, Deus vai além, Deus nos confia, Ele nos dá, Ele nos entrega o ministério da reconciliação. Deus deu a cada um de nós, queridos, o ministério
da reconciliação. E diante disso, a pergunta que devemos nos fazer é: o que você tem feito, o que eu tenho feito, o que nós temos feito com o ministério que Deus nos deu? Para pensar um pouco, querido, sobre você, sobre a sua vida, sobre seus relacionamentos, e pensa o que você tem feito com o ministério da reconciliação que Deus te deu. Olha para a sua vida agora, olha para as guerras, para os conflitos de interesse que há dentro de você, seja eles externos ou internos. O próprio apóstolo Paulo fala, queridos, ele nos ensina a vencermos as nossas guerras. Paulo nos mostra não apenas que a reconciliação começa a partir de Deus, mas ele nos ensina a nos reconciliar agora com nós mesmos, a nos reconciliar com o próximo. Paulo sabia, queridos, que ele não poderia, que ele não seria capaz de se auto-reconciliar com Deus. Por isso ele deixa claro, tudo provém de Deus, é ação de Deus. Paulo sabia disso. Mas Paulo sabia também que uma vez reconciliados com Deus, por meio de Cristo, e uma vez compreendido isso, aí sim, somente então, uma vez que nós entendemos e tomamos por verdade na nossa vida, isso se torna uma realidade na nossa vida, o fato de que nós fomos reconciliados com Deus. Somente aí nos tornaríamos capazes de nos reconciliar com todos e de nos reconciliar com nós mesmos. E o segredo do apóstolo Paulo em se reconciliar com todos e consigo mesmo, o segredo que o faz vencer as suas guerras, que faz com que a paz seja estabelecido em seus interesses, ou melhor dizendo, em seu interesse. Paulo demonstra durante todo o seu ministério. Paulo só tinha interesse em uma única coisa, queridos. Paulo só se preocupava com uma única coisa. Ele não pensava, ele não se interessava em mais nada que não fosse o Evangelho de Cristo. Pregar o Evangelho, viver o Evangelho, anunciar o Evangelho. Ele não pensava em mais nada que não envolvesse Deus, que não envolvesse Cristo e a sua obra. A ponto dele mesmo falar que nada convém saber, nada convém falar senão do Cristo e esse crucificado. Paulo está nos ensinando, queridos, que se nós quisermos vencer esses conflitos internos, as nossas guerras, se nós quisermos estabelecer a paz, nos reconciliando com Deus e com nós mesmos, nós precisamos, queridos, redefinir os nossos interesses. As guerras existem porque há conflitos de interesses. E o que Paulo fala, Paulo não fala para nós, você tem que impor o seu interesse. Paulo não fala para nós, você tem que abrir mão do seu interesse. E eu vejo muitas pessoas falando para casais, você tem que ceder. Você tem que abrir mão, você tem que se impor, você tem que fazer isso. Não, queridos, o que a Bíblia fala é que nós temos que redefinir o nosso interesse, e o nosso interesse deve ser a glória de Deus. Quando casais têm interesse na glória de Deus, não existe conflito, não existe guerra, não existe briga, não existe discussão, porque a glória de Deus
é o interesse daquele casal. E Paulo fala isso, Paulo mostra isso. Por quê, queridos? Porque quando estamos focados na glória de Deus, quando estamos focados em Cristo, quando estamos muito mais interessados em viver o Evangelho, focados nas coisas de Deus, os nossos conflitos, as nossas guerras vão deixando de existir naturalmente. Na verdade, não é que elas vão deixar de existir, queridos, mas elas vão se tornando irrelevantes para nós. Não irrelevantes no sentido de que não são mais importantes, mas irrelevantes no sentido de que elas já não têm mais o poder de nos dominar, já não nos afeta mais, já não nos aflige mais como afligia anteriormente. E à medida em que elas são deixadas de lado, elas vão sendo trocadas por algo muito maior. E isso acontece, queridos, porque estamos sem tempo para nossos interesses, desfrutando apenas da paz de Deus que excede o entendimento. O que nos reconcilia com Deus e o que nos reconcilia, queridos, com nós mesmos é o próprio Deus. Nós precisamos parar um pouco para refletir e pensar nessa noite. Qual tem sido o nosso interesse? Qual tem sido o nosso interesse na nossa vida conjugal? Qual tem sido o nosso interesse no nosso namoro, no nosso relacionamento familiar? Qual tem sido o nosso interesse no nosso relacionamento com Deus? Será que nas nossas orações? Será que nos nossos diálogos? Será que nas nossas relações o nosso interesse tem sido a glória de Deus? Ou tem sido interesses particulares? Ou tem sido interesses materiais, interesses terrenos, interesses passageiros? Qual tem sido o nosso interesse? Qual tem sido o nosso interesse no nosso relacionamento com Deus? E é muito fácil a gente definir isso, queridos, para escrever as suas orações. Presta atenção naquilo que a gente tem orado, naquilo que você tem orado. Será que o seu interesse nas suas orações tem sido um relacionamento maior com Deus, ou tem sido um momento em que você pede bênçãos, em que você pede vitória, em que você pede conquista, em que você pede tantas outras coisas? Qual tem sido o seu interesse? O que nós temos buscado? O que tem nos interessado, queridos? Porque se quisermos vencer as nossas guerras, vencer os nossos conflitos, nós precisamos repensar os nossos interesses. Precisamos buscar, em primeiro lugar, como a Bíblia fala, o reino de Deus, para que as outras coisas, as demais coisas, nos sejam acrescentadas. O nosso objetivo, o nosso interesse enquanto discípulo, queridos, ele deve ser sempre a glória de Deus. Os nossos relacionamentos são para a glória de Deus. O casamento é para a glória de Deus. O namoro é para a glória de Deus. O nosso trabalho é para a glória de Deus, nossas orações são para a glória de Deus, nossas canções são para a glória de Deus, nossa pregação é para a glória de Deus. O nosso maior interesse enquanto discípulo reconciliado com Deus é a glória de Deus.
se tudo provém de Deus e Ele nos reconciliou e nos deu o ministério da reconciliação, é o que Paulo fala. A única forma desse ministério ser frutífero na nossa vida é por intermédio do próprio Deus. Tudo provém de Deus. E que nós possamos, queridos, viver para a glória de Deus. Viver para o ministério da reconciliação, que nos reconciliou, queridos, em primeiro lugar com Ele, nos reconciliou com nós mesmos e nos reconciliou com o próximo, e que esse ministério seja frutífero na nossa vida. Ser e fazer discípulos, queridos, é antes de tudo ser reconciliado e ser um reconciliador. Que nós possamos abraçar essa realidade, abraçar esse ministério dado por Deus, buscarmos a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós louvamos o Teu nome, te agradecemos, ó Deus, porque pela Tua obra, ó Pai, pela Tua misericórdia, nós fomos reconciliados pelo Senhor. Não há mérito nenhum em nós, não há nada que nós pudéssemos ter feito, ó Deus, foi somente pelo Senhor. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor olhou para nós, mesmo em guerra contra o Senhor olhou para nós e teve misericórdia de nós. Muito obrigado, Senhor. Nos capacite, ó Pai, para que possamos desenvolver esse ministério, não para nós, mas para a Tua glória, que o nosso interesse em todas as coisas seja a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.